Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina Tecnodocência EAD. Vamos apresentar nesse vídeo a ementa do primeiro semestre de 2024. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e trabalharei junto com o professor doutor Robson Carlos Loureiro. Então, vamos lá. Em termos de objetivos, o que a gente vai querer alcançar com essa disciplina? Primeiro, compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, o primeiro estudo que a gente vai fazer é sobre tecnodocência propriamente dita. Um segundo objetivo é identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Vocês vão entender que a interdisciplinaridade é um dos pilares da tecnodocência, então por isso ele vem aí como um segundo objetivo. Em terceiro, refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. E a gente vai estar trazendo também algumas discussões políticas que faz parte também como um pilar da tecnodocência. Depois, compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência, e vocês vão entender também que a teoria da aprendizagem significativa também como um pilar da tecnodocência traz aí os pressupostos da importância dos conhecimentos prévios dos estudantes. E, por último, desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, vocês vão ver também que essa parte final, esse objetivo final, é justamente a parte prática da disciplina, enquanto os objetivos anteriores dizem respeito à parte teórica da disciplina. Então, nós vamos trabalhar com 4 conteúdos. O conteúdo de tecnodocência, o de interdisciplinaridade, de políticas na prática docente e a teoria da aprendizagem significativa. Vou parar aqui um pouquinho mais para falar sobre o cronograma, porque existem detalhes aqui nessa tabela que é importante vocês conhecerem, tá certo? A disciplina está começando no dia 26 de fevereiro, e vocês vão ver que a gente coloca início e fim justamente como sendo uma segunda-feira e o fim uma quinta-feira. Isso significa que todas as atividades que são propostas na semana, elas iniciam na segunda-feira e finalizam numa quinta-feira, para que a gente possa dar o feedback para vocês na sexta-feira. Então, vocês precisam estar com todas as atividades prontas até as quintas-feiras de cada semana. Certo? Então, o que vai acontecer? Nós começamos aqui a primeira semana com a ambientação e a ementa, tá certo? Então, vocês vão ter um quiz para responder nessa semana e precisam entregar até quinta-feira e a atividade vai ser passada na segunda-feira. Na segunda semana, vocês vão fazer um trabalho com questionário de sondagem. Então, vai iniciar no dia 4/3 e finalizará no dia 7/3. Então, é importante que vocês fiquem atentos a esses detalhes, tá bom? Aqui, um pouquinho mais claro, né? A gente tem o conteúdo de tecnodocência, que vai ser abordado em 2 semanas, tá certo? E as atividades, elas são passadas nessas 2 semanas. As atividades, elas envolvem a leitura de textos, vocês assistem os vídeos que estão disponibilizados para esse conteúdo e realizam alguns quizzes que estão vinculados aos conteúdos também. Então, se você observar, em cada semana você tem aí, em cada conteúdo teórico você tem aí 2 semanas que serão contempladas. A interdisciplinaridade também, a parte de políticas também e a parte da teoria da aprendizagem significativa também. Então, lembrando que cada vez que você for trabalhar, você vai ler textos, assistir vídeos e responder aos quizzes, tá certo? Veja que essa semana que está em branco aqui, que é a semana do dia 25/3 a 29/3, contempla o feriado da Semana Santa, tá certo? Então, a gente vai fazer um intervalinho nesse tempo aqui, não vai haver divulgação de atividade, nem de conteúdo, então essa semana vai ser uma semana mesmo em branco, e aí depois a gente retoma, depois que a Semana Santa finalizar, tá certo? Mais para frente um pouquinho, lá, começando no dia 13 de maio, a gente inicia o processo da parte prática da disciplina, que é quando vocês vão se preparar
para fazer a entrevista com um professor da educação básica, vão executar essa entrevista, vão transcrever e entregar e discutir sobre os resultados dessa entrevista. Então, existem muitas fases que vocês vão passar, elas vão ser explicadas minuciosamente para vocês posteriormente, mas para cada semana a gente vai ter a entrega de um material, tá certo? Eu deixei marcadinho aqui de vermelho o dia 30/5, tá certo? Porque se trata de Corpus Christi, um feriado também. Mas não se preocupem, porque a gente vai se organizar com antecedência para que vocês não sejam prejudicados na entrega de qualquer material nesse período, tá bom? Então, de 13 de maio até 13 de junho, vocês têm aí um mês para poder fazer uma entrevista com o professor da educação básica sobre os conteúdos que a gente está abordando na disciplina. E o questionário de autoavaliação é a última atividade, que vai começar aí no dia 17/6, vai terminar no dia 20/6. A AF, para quem realmente precisar, está prevista para acontecer entre os dias 24 e 27 de junho. Então, fiquem atentos, porque são 16 semanas aí de disciplina, tá certo? Começando as atividades numa segunda e sempre terminando as atividades nas quintas-feiras. Então, em termos de avaliação, vocês terão 10 atividades que vocês vão fazer durante a disciplina. Cada atividade vale 1 ponto e a gente não faz a média das atividades, a gente faz um somatório dessas atividades. Então, o questionário da ementa é um quiz com respostas certas e erradas. Então, se você acertar todas, você recebe 1 ponto. Conforme você for errando, são 10 questões, você vai perdendo 0,1 em cada questão que você erra, tá? Questionário de sondagem é diferente, ele é um formulário também no Google Forms, né? Mas ele não tem certos e errados, então basta preencher utilizando aí os conhecimentos que você tem sem consulta, tá certo? Isso que é importante para nós. Também vale 1 ponto. Os quizzes que vocês vão fazer é um para tecnodocência, um para interdisciplinaridade, um para políticas e um para aprendizagem significativa. Eles são certos e errados, né? Tem certos e errados e cada um vale 1 ponto. Quando nós chegarmos à parte da entrevista, né, que vocês vão se organizar para fazer, desculpem. Então, vocês vão participar da elaboração de um roteiro, vão fazer uma descrição da entrevista e vão fazer uma discussão dessa entrevista. Então, vocês vão ter 3 atividades vinculadas a essa entrevista. Então, essas 3, cada uma vale 1 ponto. E ao final, vocês vão ter o preenchimento de um formulário, que é o questionário de autoavaliação, que também vale 1 ponto. Somando todas essas atividades, são 10, e aí você tem um total de 10 pontos, que é o máximo que você pode atingir dentro das regras da UFC. Em termos de frequência, essa disciplina ela tem 64 horas, e você tem direito a 75% de presença e, portanto, 25% de falta. Para você contabilizar essas presenças e faltas, basta você saber que cada atividade vale 4 presenças. Então, quando você deixa de fazer uma atividade, além de você ficar prejudicado em termos de nota, você também fica prejudicado em termos de frequência. Você fica com 4 faltas na disciplina. Isso significa que você pode deixar de fazer 4 atividades em termos de frequência, tá certo? Se você deixar de fazer 5 atividades, você fica então com 20 faltas, tá certo? E fica reprovado por falta já. Então fique atento para não perder as atividades, porque uma vez que você perder a atividade, você perde a nota e perde a frequência, tá? Fica com falta. As nossas aulas vão acontecer no Google Classroom, tá certo? Nesse espaço chamado Tecnodocência EAD 2024.1. Provavelmente você já está lá e todas as informações foram repassadas pelo SIGA, mas para quem está pegando esse material agora, saiba que a gente está dentro desse espaço aí que tem essa configuração esse semestre. É importante vocês saberem também que a Tecnodocência oferece vários espaços virtuais para vocês conhecerem. Existe o site da Tecnodocência, tecnodocência.virtual.ufc.br. Vocês podem navegar à vontade e ter acesso a todos os materiais que a gente disponibiliza, né, de estudo, material de vídeo, material de artigo publicado, de
materiais tecnológicos desenvolvidos por alunos da Tecnodocência Presencial, então estão todos aí no site. Vocês também têm acesso ao blog Recursos Criativos para Produção Intelectual, que são aplicativos que estão disponíveis para vocês aí nesse blog, das diversas áreas de conhecimento, física, química, português, inglês, matemática, biologia, tá certo? Então vocês podem acessar à vontade. O YouTube, né, o nosso canal do YouTube da Tecnodocência, que também está à disposição de vocês. A gente tem aí uma playlist só para a Tecnodocência EAD, mas existem vários outros playlists que a gente trabalha em outras frentes, né? Vocês podem conhecer e visitar, além dos nossos espaços de redes sociais, como o Facebook e o Instagram, tá certo? Que também está à disposição de vocês. Então, esses são os nossos endereços, tecnodocência.virtual.ufc.br, o nosso YouTube, também como Tecnodocência, o nosso blog, RC, Produção Intelectual, o Instagram, @tecnodocência, e se vocês quiserem conversar com a gente, mais especificamente, né, voltado por e-mail, é tecnodocência.lab@gmail.com. Lembrando que a primeira atividade que vocês vão desenvolver na disciplina é o questionário da ementa. Então, são perguntas, como eu já falei, estilo quiz, ou seja, tem certos e errados. Vocês precisam assistir esse vídeo para poder ter aí contempladas as informações que vão constar no quiz, tá? Para vocês responderem. Qualquer dúvida, vocês também podem perguntar dentro do Classroom, tá bom? Mas lembrando que é um questionário avaliativo, vale 1 ponto na nota, e o preenchimento vai do dia 26 de fevereiro até o dia 29 de fevereiro de 2024. Uma dica importante, gente, para vocês que estão trabalhando no Classroom junto comigo, com o professor Robson, é que quando vocês forem responder aos quizzes, que eles ficarem disponíveis para vocês aí no ambiente, vocês entrem no local de resposta, tá certo? Vocês vão ver aí essa informação Ver Trabalho, e quando vocês responderem o quiz ou forem utilizar qualquer mecanismo desse que está disponível no Classroom, vocês também fiquem atentos para marcar aqui, ó, como concluído, tá certo? Porque às vezes a gente responde a formulário no Google Forms e o Classroom ele não recebe isso automaticamente. Então você manualmente tem que entrar no Classroom e marcar como concluída essa atividade, senão vai ficar como pendente e ele vai ficar dizendo para mim e para vocês que vocês estão pendentes, sendo que vocês não estarão pendentes, tá bom? Porque vocês responderão aí o formulário. Então fiquem atentos a esse detalhe. Mas não se preocupem, porque geralmente quando a gente trabalha na disciplina Tecnodocência EAD, todas as atividades elas são pontuadas de acordo com uma planilha que eu vou compartilhando com vocês a cada semana que tem uma atividade pontuada. E nessa planilha vem a informação do nome de vocês, da nota de vocês e da frequência também. Então vocês ficam acompanhando mais diretamente nesse formato. Mas tem gente que se apavora quando vê o nome pendente, né, vinculado aí no Classroom. Então, para vocês não se apavorarem, vocês façam isso, tá bom? Respondam lá o formulário e entrem aí nesse espaço do Classroom, tá certo? E marquem como concluída a atividade para que ele compreenda que você não está pendente. No mais, pessoal, desejo a todos um excelente semestre, a todas também, que vocês possam compartilhar aí as informações, os conhecimentos de vocês, né? E que a gente possa aprender conjuntamente, tanto vocês conosco, quanto nós, professores, com vocês, tá bom? Então, tecnodocência.virtual.ufc.br, mais uma vez, é o nosso site, e o nosso endereço é tecnodocência.lab@gmail.com. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Excelente semestre!